Bom, pessoal, vamos dar continuidade às correções em relação às questões que eu mandei para vocês de concurso público, dos concursos do TJ aí que foram realizados a nível de Brasil. Bom, então nós paramos na terceira questão. Terceira questão é do concurso do TJ Santa Catarina, que foi realizado em 2009, e a autora Silvia Helena Schuaire, ela vai tecer, considerações acerca do serviço social no campo jurídico, e ela enfoca que o serviço social aplicado ao contexto jurídico configura-se como uma área de trabalho especializada, que atua com as manifestações da questão social em sua interseção com o direito e a justiça na sociedade. Prestem atenção, justiça na sociedade. Para a autora, o assistente social, ao tratar das manifestações e enfrentamento da questão social, tem como foco de seu trabalho. Aqui, nessa pergunta, está questionando qual que é o foco do trabalho do assistente social. Então, vou passar bem rapidinha essa questão, porque quando nós falamos do foco do nosso trabalho, nós estamos falando do quê? De preservar, de defender os direitos conquistados historicamente. Nós estamos falando do combate, da atuação frente às expressões da questão social, que é o nosso objeto de trabalho. Então, as alternativas que vai ter nessa pergunta, que terão nessa pergunta, são, de certa forma, alternativas que delimitam muito o nosso foco de atuação. Tá? Então, por exemplo, alternativa A prestação de auxílio aos sujeitos analisando e redimensionando suas situações de litígio. Será que esse é o nosso foco de trabalho? Será que o foco do trabalho do assistente social hoje, dentro do Poder Judiciário, é, de certa forma, atuar nas situações de litígio, nas situações onde há divergência entre as partes? Ou será que nosso foco de trabalho vai muito além disso? Então, essa alternativa ela não está correta, porque ela está delimitando muito o nosso foco de atuação. A B, a execução de programas destinados à prevenção e integração social de pessoas ou grupos envolvidos em questões judiciais. Essa alternativa, ela traz muito uma perspectiva positivista. Ela vai falar da prevenção e integração social das pessoas. De certa forma, traz a culpabilização do indivíduo. E isso nós já superamos, principalmente com o próprio movimento de reconceituação e depois com as normativas que vão respaldar a nossa profissão, Código de Ética, Lei que regulamenta a profissão, as próprias diretrizes curriculares, aonde vai dar o norte da formação profissional dos assistentes sociais a nível de Brasil, vai trazer uma perspectiva crítica de atuação profissional. E essa alternativa traz muita questão da integração, da culpabilização do próprio indivíduo. Então, traz uma perspectiva positivista. Por isso que está equivocada essa alternativa, tá? C. Os processos em que atuam, uma vez que suas funções geralmente estão ligadas à assessoria aos magistrados. Nós já estudamos, quando nós falamos um pouquinho sobre os parâmetros de atuação do assistente social no Poder Judiciário, que uma das atribuições é a assessoria aos magistrados, mas a nossa atuação vai muito além da questão da assessoria. Então, por isso que essa alternativa também está errada, porque a nossa atribuição ela não se restringe apenas à assessoria aos magistrados, tá? O serviço de assistência jurídica aos usuários, quando nós falamos de serviço de assistência jurídica aos usuários, na hora já vem na nossa cabeça a questão da defensoria pública, que tem assistência jurídica gratuita e tudo mais. Essa alternativa também está limitando a nossa atuação profissional. A nossa atuação, o nosso foco, o nosso trabalho vai muito além da assistência jurídica gratuita, vai muito além do que essa alternativa traz, né? O serviço de assistência jurídica aos usuários. A alternativa correta, sem dúvida nenhuma, é a E, onde vai falar que o nosso foco de trabalho é a cidadania, a defesa, a preservação e conquista de direitos, assim como sua efetivação e viabilização social. Lembrando que a cidadania, a defesa, a preservação e conquista de direitos fazem parte da discussão do próprio projeto ético-político do serviço social. Então, a alternativa correta é a alternativa E.
Bom, vamos lá para a alternativa 4. A alternativa 4 vai trazer também, alternativa não, a pergunta, né? A pergunta 4 vai trazer uma questão do concurso do TJ de Santa Catarina e adivinha o que vai ser questionado? O primeiro artigo deste livro, que é o artigo que obrigatoriamente vocês precisam ler, vocês precisam estudar, porque eu tenho certeza que nesse concurso do TJ Paraná vai cair questões deste artigo. Então, vamos lá. Então, a Terezinha Fávero, quando ela discute o estudo social neste artigo, ela vai falar que o estudo social é um suporte fundamental para a aplicação de medidas judiciais dispostas no Estatuto da Criança e do Adolescente e na legislação civil referente à família. Na concepção da autora, a construção de um estudo social se dá por meio. Então, a construção do estudo social vai acontecer por meio de quais instrumentos, por meio de quais ações? Segundo a Fávero, lá na página 37 do livro, vou até abrir aqui para vocês. Quer ver? Aqui, ó. Lá na página 37, que ela vai discutir sobre o estudo social, ela vai falar o seguinte, ó. Por meio de observações, entrevistas, pesquisas documentais e bibliográficas, ele constrói o estudo social. Ou seja, constrói um saber a respeito da população usuária dos serviços judiciários. Um saber que pode se constituir numa verdade. As pessoas são examinadas, avaliadas, suas vidas e condutas interpretadas e registradas, construindo-se assim uma verdade a respeito delas. Então, pessoal, aqui neste artigo, a Fávero, ela vai deixar claro que para fazer o estudo social nós precisamos do quê? Das observações, das entrevistas, das pesquisas documentais, das pesquisas bibliográficas, porque a partir destes instrumentos nós conseguimos realizar um estudo social para, de certa forma, trazer uma interpretação do serviço social em relação à situação, em relação à expressão da questão social. Então, a alternativa correta é a alternativa B, onde a construção de estudo social se dá por meio de observações, entrevistas, pesquisas documentais e bibliográficas, tá? Então, a alternativa correta é a B. Alternativa A, visitas domiciliares e contatos com colaterais, aqui está delimitando muito. Não necessariamente eu preciso fazer uma visita domiciliar para, de certa forma, desenvolver meu estudo social. Quem vai decidir quais são os instrumentais que eu irei utilizar no meu processo de estudo social sou eu, enquanto assistente social. Se eu verificar a necessidade de fazer uma visita domiciliar, eu faço, mas aqui está restringindo, está colocando que para realizar o estudo social eu preciso fazer visitas domiciliares e contatos com colaterais, né? Então, está errada. A alternativa B está correta. E a C? Por que a C está errada? De uma perícia social seguida de um parecer conclusivo sobre o caso. Bom, toda perícia social obrigatoriamente precisa fazer o estudo social. Mas nem todo o estudo social é resultado de uma perícia social. Eu acho que nós já discutimos bastante sobre isso nas aulas, por isso que essa alternativa está correta. Está errada, lógico, porque está falando que o estudo social ele precisa ser realizado a partir de uma perícia social e seguida de um parecer conclusivo sobre o caso. Primeiro, que não precisa ter um parecer conclusivo sobre o caso. Segundo, que nós não podemos achar que todo estudo social é resultante de uma perícia social, tá? Mas toda perícia social precisa de um estudo social. Bom, D, de um levantamento quantitativo e qualitativo da situação a ser observada? Também não, né? Acho que não preciso nem comentar sobre essa questão. E, de uma avaliação seguida de um parecer, o qual muitas vezes aponta medidas sociais e legais que poderão ser tomadas. Gente, aqui nós estamos falando do estudo social. Quando eu falo do estudo social, eu estou falando da metodologia. E essa alternativa fala que o estudo social é uma avaliação e ela é seguida de um parecer, e não necessariamente, né? Nós já estudamos bastante sobre isso também. A alternativa correta é a alternativa B. O estudo social
ele se dá por meio de observações, entrevistas, pesquisas documentais e bibliográficas. Bom, agora, para finalizar esse vídeo, a pergunta número 5, que também é do TJ de Santa Catarina, vai falar que a partir da década de 60 surge uma nova forma de organização familiar, reconhecida como família monoparental. Monoparental. Assinale a alternativa que corresponde ao conceito e organização desse tipo de família. Quando eu falo de família monoparental, eu estou falando aquilo que a alternativa E nos traz, que a família monoparental, ela é constituída por um homem ou uma mulher, sem um cônjuge, com a presença de uma ou mais crianças. Né? Então, a família monoparental é constituída pela mulher ou pelo homem com os seus filhos, tá bom? Família monoparental não é apenas a família chefiada por mulheres, tá? Pode ser também formada pelo homem. Então, a alternativa correta é a alternativa E. As outras alternativas estão totalmente equivocadas, né? Família monoparental é formada pela união de um homem e uma mulher, resultando em descendentes? Não! A formada pela união de um homem e uma mulher, resultando em descendentes, não é a família monoparental, porque monoparental significa um. É formada por um homem e uma mulher quando divorciados ou viúvos de relacionamentos anteriores? Não, né? C. O poder parental é exercido tão somente pela mãe? Não, quando eu falo de família monoparental, eu estou falando que pode ser uma família constituída tanto pela mãe quanto pelo pai, tanto pela mulher quanto pelo homem. Então, a alternativa é a e a D. A monoparentalidade ocorre quando o casal que vive em união estável educa o filho conjuntamente? Também não. Então, a alternativa correta é constituída por um homem e uma mulher sem cônjuge, com a presença de uma ou mais crianças. Bom, pessoal, vou finalizar esse vídeo por aqui, porque já deu aí 12 minutos. E no próximo vídeo, nós continuamos com as correções. Beijo, estudem bastante. Tchau, até mais.